As reclamações que eu estou destacando aqui, especialmente em relação à qualidade do produto e em relação à negativa de atendimento por parte do consumidor, que exige que o produto seja consertado. E uma vez que ele não seja consertado, a lei prevê, então, que ele, consumidor, tenha 3 opções. Quais são as opções? O consumidor livremente entre substituir o produto por outro sem os vícios, ter de volta o que pagou, mais perdas e danos, se houver, tudo corrigido e atualizado, ou, eventualmente, negociar um abatimento proporcional do preço. E o que acontece, Marco? O grande número de consumidores são lesados, porque os fornecedores, em primeiro lugar, desatendem o prazo legal para conserto. Segundo, Marco, não respeitam o direito de escolha. Então, essa é uma dificuldade que a promotoria vem identificando no mercado de consumo. E nós estamos buscando em juízo reparação pelo dano moral coletivo. Aqui em Porto Alegre, a promotoria especializada tem ingressado com muitas ações, civis públicas, tem ações, abertos inquéritos. Sem dúvida. Nós, para destacar apenas um dado bem importante aqui, nós somos 4 promotores especializados. E nessa promotoria, então, que tem 4 promotores especializados, nós temos diariamente abertura de novos inquéritos civis. Mensalmente, ajustamentos de conduta com a tentativa de fazer com que o fornecedor, espontâneo e voluntariamente, modifique o seu comportamento, se ajuste às normas legais. E, eventualmente, quando não é possível ajuste voluntário, essa correção da conduta do fornecedor, através do chamado compromisso de ajustamento de conduta, a promotoria tem que levar ao judiciário. Além da repercussão penal, que nós acabamos encaminhando para os colégios criminal. Então, na área da responsabilização civil do fornecedor por danos coletivamente causados, a nossa promotoria, Marco, nesses anos todos, tem muitas ações. Nós temos ações em relação à telefonia, em relação à qualidade de produto, em relação à publicidade enganosa, em relação a contratos com cláusulas abusivas. E fora um trabalho sistemático, por exemplo, no controle de qualidade em relação ao mercado de combustíveis. Tudo são reclamações que entram no dia a dia. As reclamações entram no dia a dia, que são apresentadas pessoalmente pelos consumidores. Outras vezes, Marco, nós já temos uma noção pelo noticiário, nós acompanhamos também o noticiário, então muitas vezes está no ofício essas investigações. Seja pelo consumidor que apresenta a notícia à promotoria, seja muitas vezes o próprio judiciário. Vamos também destacar aqui que muitos juízes de direito que atuam em varas cíveis ou em juizados específicos, preocupados com a quantidade de ações repetidas, acabam representando a promotoria, noticiando a promotoria esses casos idênticos, porque há um sintoma. Quando há uma repetição de demandas, mesmo tema, contra o mesmo fornecedor, nós começamos a identificar algo maior. Claro. E isso também tem sido apresentado à promotoria por juízes. Claro. Uma outra situação, promotor Alexandre, é a questão de vícios contratuais. Quer dizer, a pessoa vai lá no banco, faz um contrato, vai numa empresa e aquelas letrinhas miúdas ali, isso aparece muito na promotoria? Tem aparecido, como eu destaquei antes, ações que nós ajuizamos no âmbito para buscar o reconhecimento de cláusulas abusivas, para buscar o reconhecimento de que o contrato, o método de contratação, ele é abusivo, Marco. No que diz respeito à proteção contratual, que essa tua pergunta me permite destacar, nós temos que ver assim, o contrato ele tem que ser redigido de maneira a que facilmente o consumidor possa entender o conteúdo. O consumidor ele tem que entender o que significa aquele termo, aquela expressão, a cláusula. Claro. E muitas vezes o fornecedor, ele acaba deixando o contrato obscuro, de difícil compreensão, quando não se está tratando de cláusula abusiva. Claro. Então, muitas vezes é dúbia, porque ela não está clara, o sentido e o alcance não está claro, ou outras vezes se utilizam de cláusulas abusivas, que muitas vezes não são, digamos assim, prejudiciais ao consumidor no momento da assinatura, mas são depois, Marco. Claro. São as chamadas cláusulas surpresa. Certo. Então esse é um trabalho muito forte que a promotoria tem, já há anos,
não só os atuais promotores que estão lá, nós temos colegas que já passaram pela promotoria e que também fizeram um trabalho nessa área do consumidor, do ponto de vista da proteção contratual, contra cláusulas abusivas, contra contratos com conteúdo obscuro, dúbio. E nós procuramos, então, levar para o judiciário quando o próprio fornecedor não aceita a ação espontânea. E falando em fornecedor, doutor Alexandre, o senhor acredita que os fornecedores, os prestadores de serviços, eles já estão mais conscientes com suas obrigações? Eu acredito que sim, Marco. Eu acredito que o fornecedor ele está atento à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ele sabe, por exemplo, das consequências de violar o Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, existe uma questão muito curiosa, Marco. Essa tua pergunta permite que eu reflita um pouquinho aqui. Ao mesmo tempo que os fornecedores, de modo geral, conhecem as previsões, as normas do Código de Defesa do Consumidor, muitos, não todos, até diria, poucos deles, de uma maneira muito clara, procuram criar novas práticas abusivas como forma de evitar a aplicação do código, como se fosse assim uma evolução na conduta deles. Né? Mas eu vou destacar, a maioria dos fornecedores são idôneos, são bem orientados, conhecem os direitos e deveres. Nós estamos falando de alguns que realmente, embora conheçam o código, eles não vão dizer assim, eu agi dessa maneira porque eu não conheço o código. Claro. Não, nós sabemos que eles conhecem o código e procuram criar mecanismos novos para burlar. Claro. Realmente, Marcos, são situações que envolvem contratação em massa, onde há uma dificuldade do consumidor individualmente conseguir se proteger, onde o consumidor muitas vezes não consegue nem mesmo apresentar a manifestação de quanto a contratar. Sim. Eu falo das contratações por telefone, onde muitas vezes a pessoa acaba recebendo uma fatura, mas que serviço é esse? Eu não contratei. Claro. E aí tenta fazer um contato e aquele número não existe, ou por um outro número, e aí no final do mês, o consumidor, porque é vulnerável, Marco, com medo das consequências, ele paga. Acaba pagando. Ainda nessa linha, doutor Alexandre, dos fornecedores, dos prestadores de serviços, há 2 anos foi sancionada uma que diz que essas empresas têm que mandar para a residência do consumidor, né, uma declaração de que ele pagou, que ele não deve, que ele está quites, né, com suas obrigações. Dá para o senhor explicar o que acontece? Até porque tem consumidores que ficam juntando documentos, papéis, claro. Ficam lá 2, 3, 4 anos claro. Juntando, né? Claro. Nós estamos falando, Marco, da Lei 12.007, de 2009. Essa lei, que na verdade ela veio explicitar nessa relação o direito de informação, porque a tua pergunta está centrada no direito de informação. Informação ao consumidor de que ele não deve. Ele já quitou a dívida. A obrigação desses fornecedores, sejam públicos ou privados, e aqui também em relação aos serviços públicos, portanto, é de enviar no ano seguinte, até o mês de maio, pode essa declaração ser inserida na fatura, Marco? Essa declaração vai quitar os débitos do ano anterior. E com isso, o consumidor não tem essa preocupação de guardar tantas cópias, tantos recibos, tantos documentos e mais, Marco. O sentido também dessa lei visa prevenir a cobrança indevida de dívida. Então, veja bem, o consumidor tem direito de ser informado anualmente de que deixou de pagar. Com isso, se evita a cobrança indevida de dívidas e se evita essa desnecessária reunião de documentos, claro. Que muitas vezes o consumidor acaba tendo dificuldade de armazenar e às vezes então vem uma cobrança daquele valor e ele onde é que está o documento? Eu não estou localizando o documento e acaba pagando 2 vezes. Certo, isso aí vem na própria fatura e também pode mandar uma declaração? Sim, a Lei 12.007 exige, no mínimo, que essa declaração venha na fatura, como eu disse, do ano subsequente àquele onde houve a quitação
pelo consumidor, certo? Então, pelo menos na fatura, especialmente de maio, ou após a quitação no ano anterior, vem na fatura, o consumidor fulano de tal nada deve em relação às dívidas do ano de 2010. Então, ele é um único documento relativo a 2010. Claro. Mas pode também ser uma correspondência, certo? Nós estamos chegando ao final do nosso programa, doutor Alexandre, mas antes disso eu gostaria que o senhor desse aquele recado final ao consumidor, principalmente aquele cidadão que tem dúvidas, quer procurar o Ministério Público, né? Quer uma orientação, o que ele deve fazer? Bom, em primeiro lugar, o consumidor ele tem que ser bem exigente. Ele tem direitos reconhecidos pela lei. Nada está baseado no... O fornecedor não está fazendo um favor em atender o consumidor. Ele tem obrigações e o consumidor tem que exigir esses seus direitos. Se ele tem dúvida a respeito dos direitos, ele pode procurar, no âmbito da sua cidade, a promotoria local. E nós temos aí no interior do estado, Marco, quantos promotores de justiça? Praticamente um promotor em cada cidade ou comarca. Nós temos aí, na área especializada, 150 promotores, fora os promotores de entrância ao marco. Então, consumidor, primeiro, exija seus direitos. Tendo dúvidas sobre os direitos, busque através do Ministério Público local informações. Busque no PROCON das suas informações ou, eventualmente, através de advogado ou um defensor público. Mas não deixe, na dúvida, de reclamar. Porque o consumidor ele tem inúmeros direitos assegurados. E ele tem que saber... O fornecedor não lhe atende simplesmente porque é bonzinho. Pode até ocorrer isso, de ele querer tratar bem o seu consumidor, mas fundamentalmente porque o consumidor tem direitos fundamentais, direitos básicos reconhecidos por lei. Ok. Alexandre Lippe João, promotor que está há 15 anos na Promotoria Especializada do Consumidor. Mais uma vez, obrigado pela sua gentileza em aceitar nosso convite. Eu que me sinto lisonjeado. Se você tem dúvidas, críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendo-mp@mp.rs.gov.br. Nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana, teremos com mais um assunto de interesse da sociedade no Conhecendo o Ministério Público. Até lá! faz uma violência, pratica uma violência junto com o grupo pela própria autoafirmação, pela falta de valores introjetados, pela questão de drogas também. Há uma série de fatores que podem levar à violência. E o uso da pulseira, isso seria extremamente absurdo e injustificável, mas para o adolescente talvez seria uma permissão para um sexual ou alguma outra, como eles dizem, prenda que a menina deveria pagar por estar usando aquela pulseira. Então temos que ver com muita reserva essa questão da idade de usar essas pulseiras, porque os adolescentes não entendem ou têm